Algo muito forte está prestes a acontecer na sua vida. Se esta oração alcançou você, é porque São José está te chamando para um tempo de respostas viradas e milagres que pareciam impossíveis. Antes de começarmos, faça 3 coisas que vão mudar o rumo espiritual desta oração na sua vida. Inscreva-se agora no canal para caminhar todos os dias em oração. Clique no botão Gostei para declarar que você aceita o milagre. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de um impossível realizado. E se você deseja ter artigos religiosos abençoados, visite o link da loja oficial fixado nos comentários. Agora prepare o seu coração, respire fundo e permaneça até o final, porque esta pode ser a oração mais importante que você já fez. Hoje, pela intercessão poderosa de São José, a resposta que você esperava chega. Respire fundo e receba tudo o que veio buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, homem justo, servo fiel do Altíssimo, escolhido para guardar os segredos do céu e sustentar com tua presença o lar santo, onde cresceu Jesus, Filho de Deus e Salvador de toda a humanidade. Nós te pedimos agora, em nome de todos aqueles que rezam esta oração, com o coração apertado, com a alma ferida, com lágrimas que muitas vezes ninguém viu, com batalhas que só o Senhor acompanhou em silêncio, que te aproximes de nossa vida, de nossas causas mais urgentes, de nossos impossíveis mais dolorosos, das situações que fugiram das nossas mãos, dos caminhos que não conseguimos mais abrir. São José, Pai amado, quantas vezes tentamos caminhar sozinhos, mas o peso se tornou maior do que as nossas forças. Quantas noites em claro, quantos pensamentos confusos, quantas portas fechadas, quantos nãos que não entendemos, quantos dias sem respostas. Quantas dores guardadas no peito e quantos pedidos colocados diante de Deus sem que soubéssemos quando, como ou de que forma o socorro chegaria. Por isso estamos aqui, neste momento de fé, dizendo com toda a sinceridade da alma: São José, nós precisamos de ti. Precisamos que entres na nossa história, no nosso lar, nas nossas lutas interiores, nas preocupações da nossa mente e nos lugares espirituais onde não conseguimos agir. Vem, São José, traz contigo os milagres reservados aos que creem, àqueles que não desistiram, aos que esperaram mesmo cansados, aos que continuaram orando mesmo feridos, aos que disseram no silêncio: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em ti. Intercede agora por todas as causas colocadas neste instante, neste coração que te reza. Causas familiares, profissionais, financeiras, situações de saúde, relacionamentos destruídos, dívidas acumuladas, portas trancadas, injustiças que sufocam, calúnias que ferem, medos que aprisionam, necessidades urgentes e impossíveis aos nossos olhos. São José, nós te chamamos com amor e esperança profunda. Vem interceder por nós, vem tocar o impossível, vem trazer a resposta que o céu preparou. São José, guardião dos impossíveis, tu que foste escolhido para cuidar de Jesus, tu que recebeste mensagens do céu em sonhos, tu que foste conduzido pelo Espírito Santo em cada decisão importante, ensina-nos também a ouvir a voz de Deus em meio às tempestades da vida. Quantas vezes, São José, somos dominados pela ansiedade, pela pressa de querer respostas imediatas, pela angústia de ver o tempo passar e nada acontecer. Mas hoje, diante de ti,
nós entregamos o relógio da nossa vida nas mãos daquele que nunca se atrasa. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Maria, tua esposa inseparável, o Deus de Jesus, teu filho amado. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a não desistir do milagre que ainda não chegou, mas que pela fé já está sendo preparado. São José, olha agora para este coração que ora, olha para esta pessoa que precisa tanto de um milagre urgente, concreto, visível, um milagre que transforme lágrimas em testemunho, um milagre que cale a boca da humilhação, que devolva dignidade, que cure o que a medicina não alcança, que restaure o que a dor destruiu, que abra portas que ninguém conseguiu abrir, que mova aquilo que estava paralisado. Tu conheces os impossíveis da terra e o poder ilimitado do céu. Por isso te pedimos, entra na causa mais difícil, na dor mais profunda, na espera mais longa, no pedido mais antigo, na oração mais repetida, naquilo que parecia perdido e faz nascer vida onde só havia desespero. São José, nós acreditamos. A resposta que esperamos está a caminho. O socorro do alto se aproxima. A intervenção divina não falhará. O impossível se tornará milagre. São José, amado protetor, tu que és exemplo de silêncio santo, de humildade imensa, de obediência perfeita, de confiança total, cobre-nos agora com teu manto de paz. Colocamos diante de ti tudo aquilo que não sabemos mais como resolver. As palavras que não conseguimos dizer, os medos que não confessamos, os sonhos que escondemos com medo de sofrer de novo. Toma agora pela mão cada filho e filha que ora contigo. Abraça esse coração cansado, restaura essa vida, reconstrói o que foi quebrado e abre a porta que ninguém conseguiu abrir. São José, tu és aquele que faz florescer no deserto, aquele que faz a esperança renascer, aquele que traz resposta onde não havia saída. Derrama sobre nós os milagres impossíveis da tua intercessão, milagre financeiro, milagre profissional, milagre na saúde, milagre na vida emocional, milagre na família, milagre na alma, milagre no espírito. E quando o nosso testemunho for contado, que todos saibam, não foi sorte, não foi coincidência, não foi acaso, foi Deus. Foi a mão poderosa do Altíssimo, vinda pela intercessão daquele que guardou o próprio Cristo em seus braços, o glorioso São José. São José, nós te consagramos nossa vida, nossas batalhas, nossos sonhos e tudo o que somos. Permanece conosco, camina à nossa frente, ao nosso lado e atrás de nós, protegendo cada passo. São José, nós cremos que algo invisível já se move a nosso favor. Cremos que o céu trabalha enquanto oramos, que Deus age enquanto descansamos nele e que a graça que pedimos com fé já foi tocada pelas tuas mãos de intercessor fiel. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O que estava travado começa a se mover. O que estava confuso começa a se alinhar. O impossível não é obstáculo para Deus, e nós, com confiança humilde, depositamos tudo o que somos e tudo o que temos sob a proteção do teu olhar santo. E se ainda houver lágrimas nos olhos, que elas sejam como sementes que cairão no solo do milagre. Nada do que vivemos será em vão. Nenhuma dor deixará de ser transformada. Nenhuma espera será ignorada. Nenhuma oração será perdida no vento. São José, abençoa nossa memória. Cura o que ficou do passado. Restaura o que o tempo feriu e abre diante de nós caminhos novos, onde o temor não tenha força, onde a dúvida não nos aprisione,
onde a esperança seja nossa bandeira permanente. Nós te pedimos, com entrega total, que abençoes também aqueles que oram por nós em silêncio e até aqueles que não acreditam mais, mas que serão alcançados pelo testemunho da grande obra que o Senhor realizará. Que esta bênção toque casas, ruas, cidades, famílias e se espalhe como uma chama que não se apaga, iluminando corações cansados e trazendo de volta o brilho da vida. São José, envia paz onde havia guerra, envia serenidade onde havia medo, envia direção onde havia confusão, e que cada pessoa alcance aquilo que tanto pediu. E quando as portas se abrirem, quando o impossível acontecer, quando recebermos aquilo que pedimos com fé, que tenhamos um coração agradecido e que jamais nos esqueçamos da fonte de toda vitória, o amor infinito de Deus, que age através dos santos e intercessores do céu. Que ninguém tome para si a glória, mas que tudo seja reconhecido como obra santa, pura e perfeita da vontade do Altíssimo. São José permanece conosco, sustenta nossos passos e fortalece nossa fé todos os dias. E se ainda existir alguma causa escondida, um pedido que não foi dito em palavras, uma dor que não conseguimos explicar, uma necessidade urgente e secreta, São José leva agora diante de Deus. Tu que és mestre dos impossíveis, tu que foste escolhido para proteger Jesus e Maria, coloca teu selo de vitória sobre tudo aquilo que te entregamos. Que a providência encontre nossa casa, que os milagres encham nossa história e que a resposta que esperamos se manifeste com a força do céu. Assim seja em nosso coração, em nossa vida e em tudo o que viveremos a partir de hoje. E que assim seja, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel do Altíssimo, escolhido para guardar os segredos do céu e sustentar com tua presença o lar santo, onde cresceu Jesus, Filho de Deus e Salvador de toda a humanidade. Nós te pedimos agora, em nome de todos aqueles que rezam esta oração, com o coração apertado, com a alma ferida, com lágrimas que muitas vezes ninguém viu, com batalhas que só o Senhor acompanhou em silêncio, que te aproximes de nossa vida, de nossas causas mais urgentes, de nossos impossíveis mais dolorosos, das situações que fugiram das nossas mãos, dos caminhos que não conseguimos mais abrir. São José, Pai amado, quantas vezes tentamos caminhar sozinhos, mas o peso se tornou maior do que as nossas forças. Quantas noites em claro, quantos pensamentos confusos, quantas portas fechadas, quantos nãos que não entendemos, quantos dias sem respostas, quantas dores guardadas no peito e quantos pedidos colocados diante de Deus sem que soubéssemos quando, como ou de que forma o socorro chegaria. Por isso estamos aqui, neste momento de fé, dizendo com toda a sinceridade da alma: São José, nós precisamos de ti. Precisamos que entres na nossa história, no nosso lar, nas nossas lutas interiores, nas preocupações da nossa mente e nos lugares espirituais onde não conseguimos agir. Vem, São José, traz contigo os milagres reservados aos que creem, àqueles que não desistiram, aos que esperaram mesmo cansados, aos que continuaram orando mesmo feridos, aos que disseram no silêncio: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em ti. Intercede agora,
por todas as causas colocadas neste instante, neste coração que te reza. Causas familiares, profissionais, financeiras, situações de saúde, relacionamentos destruídos, dívidas acumuladas, portas trancadas, injustiças que sufocam, calúnias que ferem, medos que aprisionam, necessidades urgentes e impossíveis aos nossos olhos. São José, nós te chamamos com amor e esperança profunda. Vem interceder por nós, vem tocar o impossível, vem trazer a resposta que o céu preparou. São José, guardião dos impossíveis, tu que foste escolhido para cuidar de Jesus, tu que recebeste mensagens do céu em sonhos, tu que foste conduzido pelo Espírito Santo em cada decisão importante, ensina-nos também a ouvir a voz de Deus em meio às tempestades da vida. Quantas vezes, São José, somos dominados pela ansiedade, pela pressa de querer respostas imediatas, pela angústia de ver o tempo passar e nada acontecer. Mas hoje, diante de ti, nós entregamos o relógio da nossa vida nas mãos daquele que nunca se atrasa. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Maria, tua esposa inseparável, o Deus de Jesus, teu filho amado. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a não desistir do milagre que ainda não chegou, mas que pela fé já está sendo preparado. São José, olha agora para este coração que ora, olha para esta pessoa que precisa tanto de um milagre urgente, concreto, visível, um milagre que transforme lágrimas em testemunho, um milagre que cale a boca da humilhação, que devolva dignidade, que cure o que a medicina não alcança, que restaure o que a dor destruiu, que abra portas que ninguém conseguiu abrir, que mova aquilo que estava paralisado. Tu conheces os impossíveis da terra e o poder ilimitado do céu. Por isso te pedimos, entra na causa mais difícil, na dor mais profunda, na espera mais longa, no pedido mais antigo, na oração mais repetida, naquilo que parecia perdido e faz nascer vida onde só havia desespero. São José, nós acreditamos. A resposta que esperamos está a caminho. O socorro do alto se aproxima. A intervenção divina não falhará. O impossível se tornará milagre. São José, amado protetor, tu que és exemplo de silêncio santo, de humildade imensa, de obediência perfeita, de confiança total, cobre-nos agora com teu manto de paz. Colocamos diante de ti tudo aquilo que não sabemos mais como resolver. As palavras que não conseguimos dizer, os medos que não confessamos, os sonhos que escondemos com medo de sofrer de novo. Toma agora pela mão cada filho e filha que ora contigo. Abraça esse coração cansado, restaura essa vida, reconstrói o que foi quebrado e abre a porta que ninguém conseguiu abrir. São José, tu és aquele que faz florescer no deserto, aquele que faz a esperança renascer, aquele que traz resposta onde não havia saída. Derrama sobre nós os milagres impossíveis da tua intercessão, milagre financeiro, milagre profissional, milagre na saúde, milagre na vida emocional, milagre na família, milagre na alma, milagre no espírito. E quando o nosso testemunho for contado, que todos saibam, não foi sorte, não foi coincidência, não foi acaso, foi Deus. Foi a mão poderosa do Altíssimo, vinda pela intercessão daquele que guardou o próprio Cristo em seus braços, o glorioso São José. São José, nós te consagramos nossa vida, nossas batalhas, nossos sonhos e tudo o que somos. Permanece conosco, camina à nossa frente, ao nosso lado e atrás de nós, protegendo cada passo.
São José, nós cremos que algo invisível já se move a nosso favor. Cremos que o céu trabalha enquanto oramos, que Deus age enquanto descansamos nele e que a graça que pedimos com fé já foi tocada pelas tuas mãos de intercessor fiel. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O que estava travado começa a se mover. O que estava confuso começa a se alinhar. O impossível não é obstáculo para Deus, e nós, com confiança humilde, depositamos tudo o que somos e tudo o que temos sob a proteção do teu olhar santo. E se ainda houver lágrimas nos olhos, que elas sejam como sementes que cairão no solo do milagre. Nada do que vivemos será em vão. Nenhuma dor deixará de ser transformada. Nenhuma espera será ignorada. Nenhuma oração será perdida no vento. São José, abençoa nossa memória. Cura o que ficou do passado. Restaura o que o tempo feriu e abre diante de nós caminhos novos, onde o temor não tenha força, onde a dúvida não nos aprisione, onde a esperança seja nossa bandeira permanente. Nós te pedimos, com entrega total, que abençoes também aqueles que oram por nós em silêncio e até aqueles que não acreditam mais, mas que serão alcançados pelo testemunho da grande obra que o Senhor realizará. Que esta bênção toque casas, ruas, cidades, famílias e se espalhe como uma chama que não se apaga, iluminando corações cansados e trazendo de volta o brilho da vida. São José, envia paz onde havia guerra, envia serenidade onde havia medo, envia direção onde havia confusão, e que cada pessoa alcance aquilo que tanto pediu. E quando as portas se abrirem, quando o impossível acontecer, quando recebermos aquilo que pedimos com fé, que tenhamos um coração agradecido e que jamais nos esqueçamos da fonte de toda vitória, o amor infinito de Deus, que age através dos santos e intercessores do céu. Que ninguém tome para si a glória, mas que tudo seja reconhecido como obra santa, pura e perfeita da vontade do Altíssimo. São José permanece conosco, sustenta nossos passos e fortalece nossa fé todos os dias. E se ainda existir alguma causa escondida, um pedido que não foi dito em palavras, uma dor que não conseguimos explicar, uma necessidade urgente e secreta, São José leva agora diante de Deus. Tu que és mestre dos impossíveis, tu que foste escolhido para proteger Jesus e Maria, coloca teu selo de vitória sobre tudo aquilo que te entregamos. Que a providência encontre nossa casa, que os milagres encham nossa história e que a resposta que esperamos se manifeste com a força do céu. Assim seja em nosso coração, em nossa vida e em tudo o que viveremos a partir de hoje. E que assim seja, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel do Altíssimo, escolhido para guardar os segredos do céu e sustentar com tua presença o lar santo, onde cresceu Jesus, Filho de Deus e Salvador de toda a humanidade. Nós te pedimos agora, em nome de todos aqueles que rezam esta oração, com o coração apertado, com a alma ferida, com lágrimas que muitas vezes ninguém viu, com batalhas que só o Senhor acompanhou em silêncio, que te aproximes de nossa vida, de nossas causas mais urgentes, de nossos impossíveis mais dolorosos, das situações que fugiram das nossas mãos, dos caminhos que não conseguimos mais abrir. São José, Pai amado,
Quantas vezes tentamos caminhar sozinhos, mas o peso se tornou maior do que as nossas forças. Quantas noites em claro, quantos pensamentos confusos, quantas portas fechadas, quantos nãos que não entendemos, quantos dias sem respostas, quantas dores guardadas no peito e quantos pedidos colocados diante de Deus sem que soubéssemos quando, como ou de que forma o socorro chegaria. Por isso estamos aqui, neste momento de fé, dizendo com toda a sinceridade da alma: São José, nós precisamos de Ti. Precisamos que entres na nossa história, no nosso lar, nas nossas lutas interiores, nas preocupações da nossa mente e nos lugares espirituais onde não conseguimos agir. Vem, São José, traz contigo os milagres reservados aos que creem, àqueles que não desistiram, aos que esperaram mesmo cansados, aos que continuaram orando mesmo feridos, aos que disseram no silêncio: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em Ti. Intercede agora por todas as causas colocadas neste instante, neste coração que Te reza. Causas familiares, profissionais, financeiras, situações de saúde, relacionamentos destruídos, dívidas acumuladas, portas trancadas, injustiças que sufocam, calúnias que ferem, medos que aprisionam, necessidades urgentes e impossíveis aos nossos olhos. São José, nós te chamamos com amor e esperança profunda. Vem interceder por nós, vem tocar o impossível, vem trazer a resposta que o céu preparou. São José, guardião dos impossíveis, tu que foste escolhido para cuidar de Jesus, tu que recebeste mensagens do céu em sonhos, tu que foste conduzido pelo Espírito Santo em cada decisão importante, ensina-nos também a ouvir a voz de Deus em meio às tempestades da vida. Quantas vezes, São José, somos dominados pela ansiedade, pela pressa de querer respostas imediatas, pela angústia de ver o tempo passar e nada acontecer. Mas hoje, diante de Ti, nós entregamos o relógio da nossa vida nas mãos daquele que nunca se atrasa. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Maria, tua esposa inseparável, o Deus de Jesus, teu Filho amado. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a não desistir do milagre que ainda não chegou, mas que pela fé já está sendo preparado. São José, olha agora para este coração que ora, olha para esta pessoa que precisa tanto de um milagre urgente, concreto, visível, um milagre que transforme lágrimas em testemunho, um milagre que cale a boca da humilhação, que devolva dignidade, que cure o que a medicina não alcança, que restaure o que a dor destruiu, que abra portas que ninguém conseguiu abrir, que mova aquilo que estava paralisado. Tu conheces os impossíveis da terra e o poder ilimitado do céu. Por isso te pedimos, entra na causa mais difícil, na dor mais profunda, na espera mais longa, no pedido mais antigo, na oração mais repetida, naquilo que parecia perdido e faz nascer vida onde só havia desespero. São José, nós acreditamos. A resposta que esperamos está a caminho. O socorro do alto se aproxima. A intervenção divina não falhará. O impossível se tornará milagre. São José, amado protetor, tu que és exemplo de silêncio santo, de humildade imensa, de obediência perfeita, de confiança total, cobre-nos agora com teu manto de paz. Colocamos diante de ti tudo aquilo que não sabemos mais como resolver. As palavras que não conseguimos dizer, os medos que não confessamos, os sonhos que escondemos com medo de sofrer de novo.
Toma agora pela mão cada filho e filha que ora contigo. Abraça esse coração cansado, restaura essa vida, reconstrói o que foi quebrado e abre a porta que ninguém conseguiu abrir. São José, tu és aquele que faz florescer no deserto, aquele que faz a esperança renascer, aquele que traz resposta onde não havia saída. Derrama sobre nós os milagres impossíveis da tua intercessão, milagre financeiro, milagre profissional, milagre na saúde, milagre na vida emocional, milagre na família, milagre na alma, milagre no espírito. E quando o nosso testemunho for contado, que todos saibam, não foi sorte, não foi coincidência, não foi acaso, foi Deus. Foi a mão poderosa do Altíssimo, vinda pela intercessão daquele que guardou o próprio Cristo em seus braços, o glorioso São José. São José, nós te consagramos nossa vida, nossas batalhas, nossos sonhos e tudo o que somos. Permanece conosco, camina à nossa frente, ao nosso lado e atrás de nós, protegendo cada passo. São José, nós cremos que algo invisível já se move a nosso favor. Cremos que o céu trabalha enquanto oramos, que Deus age enquanto descansamos nele e que a graça que pedimos com fé já foi tocada pelas tuas mãos de intercessor fiel. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O que estava travado começa a se mover. O que estava confuso começa a se alinhar. O impossível não é obstáculo para Deus, e nós, com confiança humilde, depositamos tudo o que somos e tudo o que temos sob a proteção do teu olhar santo. E se ainda houver lágrimas nos olhos, que elas sejam como sementes que cairão no solo do milagre. Nada do que vivemos será em vão. Nenhuma dor deixará de ser transformada. Nenhuma espera será ignorada. Nenhuma oração será perdida no vento. São José, abençoa nossa memória. Cura o que ficou do passado. Restaura o que o tempo feriu e abre diante de nós caminhos novos, onde o temor não tenha força, onde a dúvida não nos aprisione, onde a esperança seja nossa bandeira permanente. Nós te pedimos, com entrega total, que abençoes também aqueles que oram por nós em silêncio e até aqueles que não acreditam mais, mas que serão alcançados pelo testemunho da grande obra que o Senhor realizará. Que esta bênção toque casas, ruas, cidades, famílias e se espalhe como uma chama que não se apaga, iluminando corações cansados e trazendo de volta o brilho da vida. São José, envia paz onde havia guerra, envia serenidade onde havia medo, envia direção onde havia confusão, e que cada pessoa alcance aquilo que tanto pediu. E quando as portas se abrirem, quando o impossível acontecer, quando recebermos aquilo que pedimos com fé, que tenhamos um coração agradecido e que jamais nos esqueçamos da fonte de toda vitória, o amor infinito de Deus, que age através dos santos e intercessores do céu. Que ninguém tome para si a glória, mas que tudo seja reconhecido como obra santa, pura e perfeita da vontade do Altíssimo. São José permanece conosco, sustenta nossos passos e fortalece nossa fé todos os dias. E se ainda existir alguma causa escondida, um pedido que não foi dito em palavras, uma dor que não conseguimos explicar, uma necessidade urgente e secreta, São José leva agora diante de Deus. Tu que és mestre dos impossíveis, tu que foste escolhido para proteger Jesus e Maria, coloca teu selo de vitória sobre tudo aquilo que te entregamos. Que a providência encontre nossa casa, que os milagres encham nossa história
e que a resposta que esperamos se manifeste com a força do céu. Assim seja em nosso coração, em nossa vida e em tudo o que viveremos a partir de hoje. E que assim seja, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel do Altíssimo, escolhido para guardar os segredos do céu e sustentar com tua presença o lar santo, onde cresceu Jesus, Filho de Deus e Salvador de toda a humanidade. Nós te pedimos agora, em nome de todos aqueles que rezam esta oração, com o coração apertado, com a alma ferida, com lágrimas que muitas vezes ninguém viu, com batalhas que só o Senhor acompanhou em silêncio, que te aproximes de nossa vida, de nossas causas mais urgentes, de nossos impossíveis mais dolorosos, das situações que fugiram das nossas mãos, dos caminhos que não conseguimos mais abrir. São José, Pai amado, quantas vezes tentamos caminhar sozinhos, mas o peso se tornou maior do que as nossas forças. Quantas noites em claro, quantos pensamentos confusos, quantas portas fechadas, quantos nãos que não entendemos, quantos dias sem respostas. Quantas dores guardadas no peito e quantos pedidos colocados diante de Deus sem que soubéssemos quando, como ou de que forma o socorro chegaria. Por isso estamos aqui, neste momento de fé, dizendo com toda a sinceridade da alma: São José, nós precisamos de ti. Precisamos que entres na nossa história, no nosso lar, nas nossas lutas interiores, nas preocupações da nossa mente e nos lugares espirituais onde não conseguimos agir. Vem, São José, traz contigo os milagres reservados aos que creem, àqueles que não desistiram, aos que esperaram mesmo cansados, aos que continuaram orando mesmo feridos, aos que disseram no silêncio: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em ti. Intercede agora por todas as causas colocadas neste instante, neste coração que te reza. Causas familiares, profissionais, financeiras, situações de saúde, relacionamentos destruídos, dívidas acumuladas, portas trancadas, injustiças que sufocam, calúnias que ferem, medos que aprisionam, necessidades urgentes e impossíveis aos nossos olhos. São José, nós te chamamos com amor e esperança profunda. Vem interceder por nós, vem tocar o impossível, vem trazer a resposta que o céu preparou. São José, guardião dos impossíveis, tu que foste escolhido para cuidar de Jesus, tu que recebeste mensagens do céu em sonhos, tu que foste conduzido pelo Espírito Santo em cada decisão importante, ensina-nos também a ouvir a voz de Deus em meio às tempestades da vida. Quantas vezes, São José, somos dominados pela ansiedade, pela pressa de querer respostas imediatas, pela angústia de ver o tempo passar e nada acontecer. Mas hoje, diante de ti, nós entregamos o relógio da nossa vida nas mãos daquele que nunca se atrasa. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Maria, tua esposa inseparável, o Deus de Jesus, teu Filho amado. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a não desistir do milagre que ainda não chegou, mas que pela fé já está sendo preparado. São José, olha agora para este coração que ora, olha para esta pessoa que precisa tanto de um milagre urgente, concreto, visível, um milagre que transforme lágrimas em testemunho, um milagre que calhe a boca da humilhação,
que devolva dignidade, que cure o que a medicina não alcança, que restaure o que a dor destruiu, que abra portas que ninguém conseguiu abrir, que mova aquilo que estava paralisado. Tu conheces os impossíveis da terra e o poder ilimitado do céu. Por isso te pedimos, entra na causa mais difícil, na dor mais profunda, na espera mais longa, no pedido mais antigo, na oração mais repetida, naquilo que parecia perdido e faz nascer vida onde só havia desespero. São José, nós acreditamos. A resposta que esperamos está a caminho. O socorro do alto se aproxima. A intervenção divina não falhará. O impossível se tornará milagre. São José, amado protetor, tu que és exemplo de silêncio santo, de humildade imensa, de obediência perfeita, de confiança total, cobre-nos agora com teu manto de paz. Colocamos diante de ti tudo aquilo que não sabemos mais como resolver. As palavras que não conseguimos dizer, os medos que não confessamos, os sonhos que escondemos com medo de sofrer de novo. Toma agora pela mão cada filho e filha que ora contigo. Abraça esse coração cansado, restaura essa vida, reconstrói o que foi quebrado e abre a porta que ninguém conseguiu abrir. São José, tu és aquele que faz florescer no deserto, aquele que faz a esperança renascer, aquele que traz resposta onde não havia saída. Derrama sobre nós os milagres impossíveis da tua intercessão, milagre financeiro, milagre profissional, milagre na saúde, milagre na vida emocional, milagre na família, milagre na alma, milagre no espírito. E quando o nosso testemunho for contado, que todos saibam, não foi sorte, não foi coincidência, não foi acaso, foi Deus. Foi a mão poderosa do Altíssimo, vinda pela intercessão daquele que guardou o próprio Cristo em seus braços, o glorioso São José. São José, nós te consagramos nossa vida, nossas batalhas, nossos sonhos e tudo o que somos. Permanece conosco, camina à nossa frente, ao nosso lado e atrás de nós, protegendo cada passo. São José, nós cremos que algo invisível já se move a nosso favor. Cremos que o céu trabalha enquanto oramos, que Deus age enquanto descansamos nele e que a graça que pedimos com fé já foi tocada pelas tuas mãos de intercessor fiel. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O que estava travado começa a se mover. O que estava confuso começa a se alinhar. O impossível não é obstáculo para Deus, e nós, com confiança humilde, depositamos tudo o que somos e tudo o que temos sob a proteção do teu olhar santo. E se ainda houver lágrimas nos olhos, que elas sejam como sementes que cairão no solo do milagre. Nada do que vivemos será em vão. Nenhuma dor deixará de ser transformada. Nenhuma espera será ignorada. Nenhuma oração será perdida no vento. São José, abençoa nossa memória. Cura o que ficou do passado. Restaura o que o tempo feriu e abre diante de nós caminhos novos, onde o temor não tenha força, onde a dúvida não nos aprisione, onde a esperança seja nossa bandeira permanente. Nós te pedimos, com entrega total, que abençoes também aqueles que oram por nós em silêncio e até aqueles que não acreditam mais, mas que serão alcançados pelo testemunho da grande obra que o Senhor realizará. Que esta bênção toque casas, ruas, cidades, famílias e se espalhe como uma chama que não se apaga, iluminando corações cansados e trazendo de volta o brilho da vida. São José, envia paz onde havia guerra, envia serenidade onde havia medo, envia direção onde havia confusão, e que cada pessoa alcance aquilo que tanto pediu.
E quando as portas se abrirem, quando o impossível acontecer, quando recebermos aquilo que pedimos com fé, que tenhamos um coração agradecido e que jamais nos esqueçamos da fonte de toda vitória, o amor infinito de Deus, que age através dos santos e intercessores do céu. Que ninguém tome para si a glória, mas que tudo seja reconhecido como obra santa, pura e perfeita da vontade do Altíssimo. São José permanece conosco, sustenta nossos passos e fortalece nossa fé todos os dias. E se ainda existir alguma causa escondida, um pedido que não foi dito em palavras, uma dor que não conseguimos explicar, uma necessidade urgente e secreta, São José leva agora diante de Deus. Tu que és mestre dos impossíveis, tu que foste escolhido para proteger Jesus e Maria, coloca teu selo de vitória sobre tudo aquilo que te entregamos. Que a providência encontre nossa casa, que os milagres encham nossa história e que a resposta que esperamos se manifeste com a força do céu. Assim seja em nosso coração, em nossa vida e em tudo o que viveremos a partir de hoje. E que assim seja, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel do Altíssimo, escolhido para guardar os segredos do céu e sustentar com tua presença o lar santo, onde cresceu Jesus, Filho de Deus e Salvador de toda a humanidade. Nós te pedimos agora, em nome de todos aqueles que rezam esta oração, com o coração apertado, com a alma ferida, com lágrimas que muitas vezes ninguém viu, com batalhas que só o Senhor acompanhou em silêncio, que te aproximes de nossa vida, de nossas causas mais urgentes, de nossos impossíveis mais dolorosos, das situações que fugiram das nossas mãos, dos caminhos que não conseguimos mais abrir. São José, Pai amado, quantas vezes tentamos caminhar sozinhos, mas o peso se tornou maior do que as nossas forças. Quantas noites em claro, quantos pensamentos confusos, quantas portas fechadas, quantos nãos que não entendemos, quantos dias sem respostas. Quantas dores guardadas no peito e quantos pedidos colocados diante de Deus sem que soubéssemos quando, como ou de que forma o socorro chegaria. Por isso estamos aqui, neste momento de fé, dizendo com toda a sinceridade da alma: São José, nós precisamos de ti. Precisamos que entres na nossa história, no nosso lar, nas nossas lutas interiores, nas preocupações da nossa mente e nos lugares espirituais onde não conseguimos agir. Vem, São José, traz contigo os milagres reservados aos que creem, àqueles que não desistiram, aos que esperaram mesmo cansados, aos que continuaram orando mesmo feridos, aos que disseram no silêncio: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em ti. Intercede agora por todas as causas colocadas neste instante, neste coração que te reza. Causas familiares, profissionais, financeiras, situações de saúde, relacionamentos destruídos, dívidas acumuladas, portas trancadas, injustiças que sufocam, calúnias que ferem, medos que aprisionam, necessidades urgentes e impossíveis aos nossos olhos. São José, nós te chamamos com amor e esperança profunda. Vem interceder por nós, vem tocar o impossível, vem trazer a resposta que o céu preparou.
São José, guardião dos impossíveis, tu que foste escolhido para cuidar de Jesus, tu que recebeste mensagens do céu em sonhos, tu que foste conduzido pelo Espírito Santo em cada decisão importante, ensina-nos também a ouvir a voz de Deus em meio às tempestades da vida. Quantas vezes, São José, somos dominados pela ansiedade, pela pressa de querer respostas imediatas, pela angústia de ver o tempo passar e nada acontecer. Mas hoje, diante de Ti, nós entregamos o relógio da nossa vida nas mãos daquele que nunca se atrasa. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Maria, tua esposa inseparável, o Deus de Jesus, teu Filho amado. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a não desistir do milagre que ainda não chegou, mas que pela fé já está sendo preparado. São José, olha agora para este coração que ora, olha para esta pessoa que precisa tanto de um milagre urgente, concreto, visível, um milagre que transforme lágrimas em testemunho, um milagre que cale a boca da humilhação, que devolva dignidade, que cure o que a medicina não alcança, que restaure o que a dor destruiu, que abra portas que ninguém conseguiu abrir, que mova aquilo que estava paralisado. Tu conheces os impossíveis da terra e o poder ilimitado do céu. Por isso te pedimos, entra na causa mais difícil, na dor mais profunda, na espera mais longa, no pedido mais antigo, na oração mais repetida, naquilo que parecia perdido e faz nascer vida onde só havia desespero. São José, nós acreditamos. A resposta que esperamos está a caminho. O socorro do alto se aproxima. A intervenção divina não falhará. O impossível se tornará milagre. São José, amado protetor, tu que és exemplo de silêncio santo, de humildade imensa, de obediência perfeita, de confiança total, cobre-nos agora com teu manto de paz. Colocamos diante de ti tudo aquilo que não sabemos mais como resolver. As palavras que não conseguimos dizer, os medos que não confessamos, os sonhos que escondemos com medo de sofrer de novo. Toma agora pela mão cada filho e filha que ora contigo. Abraça esse coração cansado, restaura essa vida, reconstrói o que foi quebrado e abre a porta que ninguém conseguiu abrir. São José, tu és aquele que faz florescer no deserto, aquele que faz a esperança renascer, aquele que traz resposta onde não havia saída. Derrama sobre nós os milagres impossíveis da tua intercessão, milagre financeiro, milagre profissional, milagre na saúde, milagre na vida emocional, milagre na família, milagre na alma, milagre no espírito. E quando o nosso testemunho for contado, que todos saibam, não foi sorte, não foi coincidência, não foi acaso, foi Deus. Foi a mão poderosa do Altíssimo, vinda pela intercessão daquele que guardou o próprio Cristo em seus braços, o glorioso São José. São José, nós te consagramos nossa vida, nossas batalhas, nossos sonhos e tudo o que somos. Permanece conosco, camina à nossa frente, ao nosso lado e atrás de nós, protegendo cada passo. São José, nós cremos que algo invisível já se move a nosso favor. Cremos que o céu trabalha enquanto oramos, que Deus age enquanto descansamos nele e que a graça que pedimos com fé já foi tocada pelas tuas mãos de intercessor fiel. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O que estava travado começa a se mover. O que estava confuso começa a se alinhar. O impossível não é obstáculo para Deus, e nós, com confiança humilde, depositamos tudo o que somos e tudo o que temos sob a proteção do teu olhar santo.
E se ainda houver lágrimas nos olhos, que elas sejam como sementes que cairão no solo do milagre. Nada do que vivemos será em vão. Nenhuma dor deixará de ser transformada. Nenhuma espera será ignorada. Nenhuma oração será perdida no vento. São José, abençoa nossa memória. Cura o que ficou do passado. Restaura o que o tempo feriu e abre diante de nós caminhos novos, onde o temor não tenha força, onde a dúvida não nos aprisione, onde a esperança seja nossa bandeira permanente. Nós te pedimos, com entrega total, que abençoes também aqueles que oram por nós em silêncio e até aqueles que não acreditam mais, mas que serão alcançados pelo testemunho da grande obra que o Senhor realizará. Que esta bênção toque casas, ruas, cidades, famílias e se espalhe como uma chama que não se apaga, iluminando corações cansados e trazendo de volta o brilho da vida. São José, envia paz onde havia guerra, envia serenidade onde havia medo, envia direção onde havia confusão, e que cada pessoa alcance aquilo que tanto pediu. E quando as portas se abrirem, quando o impossível acontecer, quando recebermos aquilo que pedimos com fé, que tenhamos um coração agradecido e que jamais nos esqueçamos da fonte de toda vitória, o amor infinito de Deus, que age através dos santos e intercessores do céu. Que ninguém tome para si a glória, mas que tudo seja reconhecido como obra santa, pura e perfeita da vontade do Altíssimo. São José permanece conosco, sustenta nossos passos e fortalece nossa fé todos os dias. E se ainda existir alguma causa escondida, um pedido que não foi dito em palavras, uma dor que não conseguimos explicar, uma necessidade urgente e secreta, São José leva agora diante de Deus. Tu que és mestre dos impossíveis, tu que foste escolhido para proteger Jesus e Maria, coloca teu selo de vitória sobre tudo aquilo que te entregamos. Que a providência encontre nossa casa, que os milagres encham nossa história e que a resposta que esperamos se manifeste com a força do céu. Assim seja em nosso coração, em nossa vida e em tudo o que viveremos a partir de hoje. E que assim seja, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel do Altíssimo, escolhido para guardar os segredos do céu e sustentar com tua presença o lar santo, onde cresceu Jesus, Filho de Deus e Salvador de toda a humanidade. Nós te pedimos agora, em nome de todos aqueles que rezam esta oração, com o coração apertado, com a alma ferida, com lágrimas que muitas vezes ninguém viu, com batalhas que só o Senhor acompanhou em silêncio, que te aproximes de nossa vida, de nossas causas mais urgentes, de nossos impossíveis mais dolorosos, das situações que fugiram das nossas mãos, dos caminhos que não conseguimos mais abrir. São José, Pai amado, quantas vezes tentamos caminhar sozinhos, mas o peso se tornou maior do que as nossas forças. Quantas noites em claro, quantos pensamentos confusos, quantas portas fechadas, quantos nãos que não entendemos, quantos dias sem respostas. Quantas dores guardadas no peito e quantos pedidos colocados diante de Deus sem que soubéssemos quando, como ou de que forma o socorro chegaria. Por isso estamos aqui, neste momento de fé, dizendo com toda a sinceridade da alma: São José, nós precisamos de ti.
Precisamos que entres na nossa história, no nosso lar, nas nossas lutas interiores, nas preocupações da nossa mente e nos lugares espirituais onde não conseguimos agir. Vem, São José. Traz contigo os milagres reservados aos que creem, àqueles que não desistiram, aos que esperaram mesmo cansados, aos que continuaram orando mesmo feridos, aos que disseram no silêncio: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em Ti. Intercede agora por todas as causas colocadas neste instante, neste coração que Te reza. Causas familiares, profissionais, financeiras, situações de saúde, relacionamentos destruídos, dívidas acumuladas, portas trancadas, injustiças que sufocam, calúnias que ferem, medos que aprisionam, necessidades urgentes e impossíveis aos nossos olhos. São José, nós te chamamos com amor e esperança profunda. Vem interceder por nós. Vem tocar o impossível. Vem trazer a resposta que o céu preparou. São José, guardião dos impossíveis, tu que foste escolhido para cuidar de Jesus, tu que recebeste mensagens do céu em sonhos, tu que foste conduzido pelo Espírito Santo em cada decisão importante, ensina-nos também a ouvir a voz de Deus em meio às tempestades da vida. Quantas vezes, São José, somos dominados pela ansiedade, pela pressa de querer respostas imediatas, pela angústia de ver o tempo passar e nada acontecer. Mas hoje, diante de Ti, nós entregamos o relógio da nossa vida nas mãos daquele que nunca se atrasa. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Maria, tua esposa inseparável, o Deus de Jesus, teu Filho amado. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a não desistir do milagre que ainda não chegou, mas que pela fé já está sendo preparado. São José, olha agora para este coração que ora, olha para esta pessoa que precisa tanto de um milagre urgente, concreto, visível, um milagre que transforme lágrimas em testemunho, um milagre que cale a boca da humilhação, que devolva dignidade, que cure o que a medicina não alcança, que restaure o que a dor destruiu, que abra portas que ninguém conseguiu abrir, que mova aquilo que estava paralisado. Tu conheces os impossíveis da terra e o poder ilimitado do céu. Por isso te pedimos, entra na causa mais difícil, na dor mais profunda, na espera mais longa, no pedido mais antigo, na oração mais repetida, naquilo que parecia perdido e faz nascer vida onde só havia desespero. São José, nós acreditamos. A resposta que esperamos está a caminho. O socorro do alto se aproxima. A intervenção divina não falhará. O impossível se tornará milagre. São José, amado protetor, tu que és exemplo de silêncio santo, de humildade imensa, de obediência perfeita, de confiança total, cobre-nos agora com teu manto de paz. Colocamos diante de Ti tudo aquilo que não sabemos mais como resolver. As palavras que não conseguimos dizer, os medos que não confessamos, os sonhos que escondemos com medo de sofrer de novo. Toma agora pela mão cada filho e filha que ora contigo. Abraça esse coração cansado, restaura essa vida, reconstrói o que foi quebrado e abre a porta que ninguém conseguiu abrir. São José, tu és aquele que faz florescer no deserto, aquele que faz a esperança renascer, aquele que traz resposta onde não havia saída. Derrama sobre nós os milagres impossíveis da tua intercessão, milagre financeiro, milagre profissional, milagre na saúde, milagre na vida emocional, milagre na família, milagre na alma, milagre no espírito.
E quando nosso testemunho for contado, que todos saibam, não foi sorte, não foi coincidência, não foi acaso, foi Deus. Foi a mão poderosa do Altíssimo, vinda pela intercessão daquele que guardou o próprio Cristo em seus braços, o glorioso São José. São José, nós te consagramos nossa vida, nossas batalhas, nossos sonhos e tudo o que somos. Permanece conosco, camina à nossa frente, ao nosso lado e atrás de nós, protegendo cada passo. São José, nós cremos que algo invisível já se move a nosso favor. Cremos que o céu trabalha enquanto oramos, que Deus age enquanto descansamos nele e que a graça que pedimos com fé já foi tocada pelas tuas mãos de intercessor fiel. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O que estava travado começa a se mover. O que estava confuso começa a se alinhar. O impossível não é obstáculo para Deus, e nós, com confiança humilde, depositamos tudo o que somos e tudo o que temos sob a proteção do teu olhar santo. E se ainda houver lágrimas nos olhos, que elas sejam como sementes que cairão no solo do milagre. Nada do que vivemos será em vão. Nenhuma dor deixará de ser transformada. Nenhuma espera será ignorada. Nenhuma oração será perdida no vento. São José, abençoa nossa memória. Cura o que ficou do passado. Restaura o que o tempo feriu e abre diante de nós caminhos novos, onde o temor não tenha força, onde a dúvida não nos aprisione, onde a esperança seja nossa bandeira permanente. Nós te pedimos, com entrega total, que abençoes também aqueles que oram por nós em silêncio e até aqueles que não acreditam mais, mas que serão alcançados pelo testemunho da grande obra que o Senhor realizará. Que esta bênção toque casas, ruas, cidades, famílias e se espalhe como uma chama que não se apaga, iluminando corações cansados e trazendo de volta o brilho da vida. São José, envia paz onde havia guerra, envia serenidade onde havia medo, envia direção onde havia confusão, e que cada pessoa alcance aquilo que tanto pediu. E quando as portas se abrirem, quando o impossível acontecer, quando recebermos aquilo que pedimos com fé, que tenhamos um coração agradecido e que jamais nos esqueçamos da fonte de toda vitória, o amor infinito de Deus, que age através dos santos e intercessores do céu. Que ninguém tome para si a glória, mas que tudo seja reconhecido como obra santa, pura e perfeita da vontade do Altíssimo. São José permanece conosco, sustenta nossos passos e fortalece nossa fé todos os dias. E se ainda existir alguma causa escondida, um pedido que não foi dito em palavras, uma dor que não conseguimos explicar, uma necessidade urgente e secreta, São José leva agora diante de Deus. Tu que és mestre dos impossíveis, tu que foste escolhido para proteger Jesus e Maria, coloca teu selo de vitória sobre tudo aquilo que te entregamos. Que a providência encontre nossa casa, que os milagres encham nossa história e que a resposta que esperamos se manifeste com a força do céu. Assim seja em nosso coração, em nossa vida e em tudo o que viveremos a partir de hoje. E que assim seja, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel do Altíssimo, escolhido para guardar os segredos do céu e sustentar com tua presença o lar santo, onde cresceu Jesus, Filho de Deus e Salvador de toda a humanidade.
Nós te pedimos agora, em nome de todos aqueles que rezam esta oração, com o coração apertado, com a alma ferida, com lágrimas que muitas vezes ninguém viu, com batalhas que só o Senhor acompanhou em silêncio, que te aproximes de nossa vida, de nossas causas mais urgentes, de nossos impossíveis mais dolorosos, das situações que fugiram das nossas mãos, dos caminhos que não conseguimos mais abrir. São José, Pai amado, quantas vezes tentamos caminhar sozinhos, mas o peso se tornou maior do que as nossas forças. Quantas noites em claro, quantos pensamentos confusos, quantas portas fechadas, quantos nãos que não entendemos, quantos dias sem respostas, quantas dores guardadas no peito e quantos pedidos colocados diante de Deus sem que soubéssemos quando, como ou de que forma o socorro chegaria. Por isso estamos aqui, neste momento de fé, dizendo com toda a sinceridade da alma: São José, nós precisamos de Ti. Precisamos que entres na nossa história, no nosso lar, nas nossas lutas interiores, nas preocupações da nossa mente e nos lugares espirituais onde não conseguimos agir. Vem, São José, traz contigo os milagres reservados aos que creem, àqueles que não desistiram, aos que esperaram mesmo cansados, aos que continuaram orando mesmo feridos, aos que disseram no silêncio: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em Ti. Intercede agora por todas as causas colocadas neste instante, neste coração que Te reza. Causas familiares, profissionais, financeiras, situações de saúde, relacionamentos destruídos, dívidas acumuladas, portas trancadas, injustiças que sufocam, calúnias que ferem, medos que aprisionam, necessidades urgentes e impossíveis aos nossos olhos. São José, nós te chamamos com amor e esperança profunda. Vem interceder por nós, vem tocar o impossível, vem trazer a resposta que o céu preparou. São José, guardião dos impossíveis, tu que foste escolhido para cuidar de Jesus, tu que recebeste mensagens do céu em sonhos, tu que foste conduzido pelo Espírito Santo em cada decisão importante, ensina-nos também a ouvir a voz de Deus em meio às tempestades da vida. Quantas vezes, São José, somos dominados pela ansiedade, pela pressa de querer respostas imediatas, pela angústia de ver o tempo passar e nada acontecer. Mas hoje, diante de Ti, nós entregamos o relógio da nossa vida nas mãos daquele que nunca se atrasa. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Maria, tua esposa inseparável, o Deus de Jesus, teu Filho amado. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a não desistir do milagre que ainda não chegou, mas que pela fé já está sendo preparado. São José, olha agora para este coração que ora, olha para esta pessoa que precisa tanto de um milagre urgente, concreto, visível, um milagre que transforme lágrimas em testemunho, um milagre que cale a boca da humilhação, que devolva dignidade, que cure o que a medicina não alcança, que restaure o que a dor destruiu, que abra portas que ninguém conseguiu abrir, que mova aquilo que estava paralisado. Tu conheces os impossíveis da terra e o poder ilimitado do céu. Por isso te pedimos, entra na causa mais difícil, na dor mais profunda, na espera mais longa, no pedido mais antigo, na oração mais repetida, naquilo que parecia perdido e faz nascer vida onde só havia desespero. São José, nós acreditamos. A resposta que esperamos está a caminho. O socorro do alto
se aproxima. A intervenção divina não falhará. O impossível se tornará milagre. São José, amado protetor, tu que és exemplo de silêncio santo, de humildade imensa, de obediência perfeita, de confiança total, cobre-nos agora com teu manto de paz. Colocamos diante de ti tudo aquilo que não sabemos mais como resolver. As palavras que não conseguimos dizer, os medos que não confessamos, os sonhos que escondemos com medo de sofrer de novo. Toma agora pela mão cada filho e filha que ora contigo. Abraça esse coração cansado, restaura essa vida, reconstrói o que foi quebrado e abre a porta que ninguém conseguiu abrir. São José, tu és aquele que faz florescer no deserto, aquele que faz a esperança renascer, aquele que traz resposta onde não havia saída. Derrama sobre nós os milagres impossíveis da tua intercessão, milagre financeiro, milagre profissional, milagre na saúde, milagre na vida emocional, milagre na família, milagre na alma, milagre no espírito. E quando o nosso testemunho for contado, que todos saibam, não foi sorte, não foi coincidência, não foi acaso, foi Deus. Foi a mão poderosa do Altíssimo, vinda pela intercessão daquele que guardou o próprio Cristo em seus braços, o glorioso São José. São José, nós te consagramos nossa vida, nossas batalhas, nossos sonhos e tudo o que somos. Permanece conosco, camina à nossa frente, ao nosso lado e atrás de nós, protegendo cada passo. São José, nós cremos que algo invisível já se move a nosso favor. Cremos que o céu trabalha enquanto oramos, que Deus age enquanto descansamos nele e que a graça que pedimos com fé já foi tocada pelas tuas mãos de intercessor fiel. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O que estava travado começa a se mover. O que estava confuso começa a se alinhar. O impossível não é obstáculo para Deus, e nós, com confiança humilde, depositamos tudo o que somos e tudo o que temos sob a proteção do teu olhar santo. E se ainda houver lágrimas nos olhos, que elas sejam como sementes que cairão no solo do milagre. Nada do que vivemos será em vão. Nenhuma dor deixará de ser transformada. Nenhuma espera será ignorada. Nenhuma oração será perdida no vento. São José, abençoa nossa memória. Cura o que ficou do passado. Restaura o que o tempo feriu e abre diante de nós caminhos novos, onde o temor não tenha força, onde a dúvida não nos aprisione, onde a esperança seja nossa bandeira permanente. Nós te pedimos, com entrega total, que abençoes também aqueles que oram por nós em silêncio e até aqueles que não acreditam mais, mas que serão alcançados pelo testemunho da grande obra que o Senhor realizará. Que esta bênção toque casas, ruas, cidades, famílias e se espalhe como uma chama que não se apaga, iluminando corações cansados e trazendo de volta o brilho da vida. São José, envia paz onde havia guerra, envia serenidade onde havia medo, envia direção onde havia confusão, e que cada pessoa alcance aquilo que tanto pediu. E quando as portas se abrirem, quando o impossível acontecer, quando recebermos aquilo que pedimos com fé, que tenhamos um coração agradecido e que jamais nos esqueçamos da fonte de toda vitória, o amor infinito de Deus, que age através dos santos e intercessores do céu. Que ninguém tome para si a glória, mas que tudo seja reconhecido como obra santa, pura e perfeita da vontade do Altíssimo. São José permanece conosco, sustenta nossos passos e fortalece nossa fé todos os dias.
E se ainda existir alguma causa escondida, um pedido que não foi dito em palavras, uma dor que não conseguimos explicar, uma necessidade urgente e secreta, São José leva agora diante de Deus. Tu que és mestre dos impossíveis, tu que foste escolhido para proteger Jesus e Maria, coloca teu selo de vitória sobre tudo aquilo que te entregamos. Que a providência encontre nossa casa, que os milagres encham nossa história e que a resposta que esperamos se manifeste com a força do céu. Assim seja em nosso coração, em nossa vida e em tudo o que viveremos a partir de hoje. E que assim seja, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel do Altíssimo, escolhido para guardar os segredos do céu e sustentar com tua presença o lar santo, onde cresceu Jesus, Filho de Deus e Salvador de toda a humanidade. Nós te pedimos agora, em nome de todos aqueles que rezam esta oração, com o coração apertado, com a alma ferida, com lágrimas que muitas vezes ninguém viu, com batalhas que só o Senhor acompanhou em silêncio, que te aproximes de nossa vida, de nossas causas mais urgentes, de nossos impossíveis mais dolorosos, das situações que fugiram das nossas mãos, dos caminhos que não conseguimos mais abrir. São José, Pai amado, quantas vezes tentamos caminhar sozinhos, mas o peso se tornou maior do que as nossas forças. Quantas noites em claro, quantos pensamentos confusos, quantas portas fechadas, quantos nãos que não entendemos, quantos dias sem respostas, quantas dores guardadas no peito e quantos pedidos colocados diante de Deus sem que soubéssemos quando, como ou de que forma o socorro chegaria. Por isso estamos aqui, neste momento de fé, dizendo com toda a sinceridade da alma: São José, nós precisamos de ti. Precisamos que entres na nossa história, no nosso lar, nas nossas lutas interiores, nas preocupações da nossa mente e nos lugares espirituais onde não conseguimos agir. Vem, São José, traz contigo os milagres reservados aos que creem, àqueles que não desistiram, aos que esperaram mesmo cansados, aos que continuaram orando mesmo feridos, aos que disseram no silêncio: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em ti. Intercede agora por todas as causas colocadas neste instante, neste coração que te reza. Causas familiares, profissionais, financeiras, situações de saúde, relacionamentos destruídos, dívidas acumuladas, portas trancadas, injustiças que sufocam, calúnias que ferem, medos que aprisionam, necessidades urgentes e impossíveis aos nossos olhos. São José, nós te chamamos com amor e esperança profunda. Vem interceder por nós, vem tocar o impossível, vem trazer a resposta que o céu preparou. São José, guardião dos impossíveis, tu que foste escolhido para cuidar de Jesus, tu que recebeste mensagens do céu em sonhos, tu que foste conduzido pelo Espírito Santo em cada decisão importante, ensina-nos também a ouvir a voz de Deus em meio às tempestades da vida. Quantas vezes, São José, somos dominados pela ansiedade, pela pressa de querer respostas imediatas, pela angústia de ver o tempo passar e nada acontecer. Mas hoje, diante de ti, nós entregamos o relógio da nossa vida nas mãos daquele que nunca se atrasa.
O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Maria, tua esposa inseparável, o Deus de Jesus, teu Filho amado. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a não desistir do milagre que ainda não chegou, mas que pela fé já está sendo preparado. São José, olha agora para este coração que ora, olha para esta pessoa que precisa tanto de um milagre urgente, concreto, visível, um milagre que transforme lágrimas em testemunho, um milagre que cale a boca da humilhação, que devolva dignidade, que cure o que a medicina não alcança, que restaure o que a dor destruiu, que abra portas que ninguém conseguiu abrir, que mova aquilo que estava paralisado. Tu conheces os impossíveis da terra e o poder ilimitado do céu. Por isso te pedimos, entra na causa mais difícil, na dor mais profunda, na espera mais longa, no pedido mais antigo, na oração mais repetida, naquilo que parecia perdido e faz nascer vida onde só havia desespero. São José, nós acreditamos. A resposta que esperamos está a caminho. O socorro do alto se aproxima. A intervenção divina não falhará. O impossível se tornará milagre. São José, amado protetor, tu que és exemplo de silêncio santo, de humildade imensa, de obediência perfeita, de confiança total, cobre-nos agora com teu manto de paz. Colocamos diante de ti tudo aquilo que não sabemos mais como resolver. As palavras que não conseguimos dizer, os medos que não confessamos, os sonhos que escondemos com medo de sofrer de novo. Toma agora pela mão cada filho e filha que ora contigo. Abraça esse coração cansado, restaura essa vida, reconstrói o que foi quebrado e abre a porta que ninguém conseguiu abrir. São José, tu és aquele que faz florescer no deserto, aquele que faz a esperança renascer, aquele que traz resposta onde não havia saída. Derrama sobre nós os milagres impossíveis da tua intercessão, milagre financeiro, milagre profissional, milagre na saúde, milagre na vida emocional, milagre na família, milagre na alma, milagre no espírito. E quando o nosso testemunho for contado, que todos saibam, não foi sorte, não foi coincidência, não foi acaso, foi Deus. Foi a mão poderosa do Altíssimo, vinda pela intercessão daquele que guardou o próprio Cristo em seus braços, o glorioso São José. São José, nós te consagramos nossa vida, nossas batalhas, nossos sonhos e tudo o que somos. Permanece conosco, camina à nossa frente, ao nosso lado e atrás de nós, protegendo cada passo. São José, nós cremos que algo invisível já se move a nosso favor. Cremos que o céu trabalha enquanto oramos, que Deus age enquanto descansamos nele e que a graça que pedimos com fé já foi tocada pelas tuas mãos de intercessor fiel. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O que estava travado começa a se mover. O que estava confuso começa a se alinhar. O impossível não é obstáculo para Deus, e nós, com confiança humilde, depositamos tudo o que somos e tudo o que temos sob a proteção do teu olhar santo. E se ainda houver lágrimas nos olhos, que elas sejam como sementes que cairão no solo do milagre. Nada do que vivemos será em vão. Nenhuma dor deixará de ser transformada. Nenhuma espera será ignorada, nenhuma oração será perdida no vento. São José, abençoa nossa memória, cura o que ficou do passado, restaura o que o tempo feriu e abre diante de nós caminhos novos, onde o temor não tenha força, onde a dúvida não nos aprisione, onde a esperança seja nossa bandeira permanente. Nós te pedimos, com entrega total,
Que abençoes também aqueles que oram por nós em silêncio e até aqueles que não acreditam mais, mas que serão alcançados pelo testemunho da grande obra que o Senhor realizará. Que esta bênção toque casas, ruas, cidades, famílias e se espalhe como uma chama que não se apaga, iluminando corações cansados e trazendo de volta o brilho da vida. São José, envia paz onde havia guerra, envia serenidade onde havia medo, envia direção onde havia confusão, e que cada pessoa alcance aquilo que tanto pediu. E quando as portas se abrirem, quando o impossível acontecer, quando recebermos aquilo que pedimos com fé, que tenhamos um coração agradecido e que jamais nos esqueçamos da fonte de toda vitória, o amor infinito de Deus, que age através dos santos e intercessores do céu. Que ninguém tome para si a glória, mas que tudo seja reconhecido como obra santa, pura e perfeita da vontade do Altíssimo. São José permanece conosco, sustenta nossos passos e fortalece nossa fé todos os dias. E se ainda existir alguma causa escondida, um pedido que não foi dito em palavras, uma dor que não conseguimos explicar, uma necessidade urgente e secreta, São José leva agora diante de Deus. Tu que és mestre dos impossíveis, tu que foste escolhido para proteger Jesus e Maria, coloca teu selo de vitória sobre tudo aquilo que te entregamos. Que a providência encontre nossa casa, que os milagres encham nossa história e que a resposta que esperamos se manifeste com a força do céu. Assim seja em nosso coração, em nossa vida e em tudo o que viveremos a partir de hoje. E que assim seja, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel do Altíssimo, escolhido para guardar os segredos do céu e sustentar com tua presença o lar santo, onde cresceu Jesus, Filho de Deus e Salvador de toda a humanidade. Nós te pedimos agora, em nome de todos aqueles que rezam esta oração, com o coração apertado, com a alma ferida, com lágrimas que muitas vezes ninguém viu, com batalhas que só o Senhor acompanhou em silêncio, que te aproximes de nossa vida, de nossas causas mais urgentes, de nossos impossíveis mais dolorosos, das situações que fugiram das nossas mãos, dos caminhos que não conseguimos mais abrir. São José, Pai amado, quantas vezes tentamos caminhar sozinhos, mas o peso se tornou maior do que as nossas forças. Quantas noites em claro, quantos pensamentos confusos, quantas portas fechadas, quantos nãos que não entendemos, quantos dias sem respostas, quantas dores guardadas no peito e quantos pedidos colocados diante de Deus sem que soubéssemos quando, como ou de que forma o socorro chegaria. Por isso estamos aqui, neste momento de fé, dizendo com toda a sinceridade da alma: São José, nós precisamos de ti. Precisamos que entres na nossa história, no nosso lar, nas nossas lutas interiores, nas preocupações da nossa mente e nos lugares espirituais onde não conseguimos agir. Vem, São José, traz contigo os milagres reservados aos que creem, àqueles que não desistiram, aos que esperaram mesmo cansados, aos que continuaram orando mesmo feridos, aos que disseram no silêncio: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em ti. Intercede agora por todas as causas colocadas neste instante, neste coração que te reza. Causas familiares, profissionais,
financeiras, situações de saúde, relacionamentos destruídos, dívidas acumuladas, portas trancadas, injustiças que sufocam, calúnias que ferem, medos que aprisionam, necessidades urgentes e impossíveis aos nossos olhos. São José, nós te chamamos com amor e esperança profunda. Vem interceder por nós, vem tocar o impossível, vem trazer a resposta que o céu preparou. São José, guardião dos impossíveis, tu que foste escolhido para cuidar de Jesus, tu que recebeste mensagens do céu em sonhos, tu que foste conduzido pelo Espírito Santo em cada decisão importante, ensina-nos também a ouvir a voz de Deus em meio às tempestades da vida. Quantas vezes, São José, somos dominados pela ansiedade, pela pressa de querer respostas imediatas, pela angústia de ver o tempo passar e nada acontecer. Mas hoje, diante de Ti, nós entregamos o relógio da nossa vida nas mãos daquele que nunca se atrasa. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Maria, tua esposa inseparável, o Deus de Jesus, teu Filho amado. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a não desistir do milagre que ainda não chegou, mas que pela fé já está sendo preparado. São José, olha agora para este coração que ora, olha para esta pessoa que precisa tanto de um milagre urgente, concreto, visível, um milagre que transforme lágrimas em testemunho, um milagre que cale a boca da humilhação, que devolva dignidade, que cure o que a medicina não alcança, que restaure o que a dor destruiu, que abra portas que ninguém conseguiu abrir, que mova aquilo que estava paralisado. Tu conheces os impossíveis da terra e o poder ilimitado do céu. Por isso te pedimos, entra na causa mais difícil, na dor mais profunda, na espera mais longa, no pedido mais antigo, na oração mais repetida, naquilo que parecia perdido e faz nascer vida onde só havia desespero. São José, nós acreditamos. A resposta que esperamos está a caminho. O socorro do alto se aproxima. A intervenção divina não falhará. O impossível se tornará milagre. São José, amado protetor, tu que és exemplo de silêncio santo, de humildade imensa, de obediência perfeita, de confiança total, cobre-nos agora com teu manto de paz. Colocamos diante de ti tudo aquilo que não sabemos mais como resolver. As palavras que não conseguimos dizer, os medos que não confessamos, os sonhos que escondemos com medo de sofrer de novo. Toma agora pela mão cada filho e filha que ora contigo. Abraça esse coração cansado, restaura essa vida, reconstrói o que foi quebrado e abre a porta que ninguém conseguiu abrir. São José, tu és aquele que faz florescer no deserto, aquele que faz a esperança renascer, aquele que traz resposta onde não havia saída. Derrama sobre nós os milagres impossíveis da tua intercessão, milagre financeiro, milagre profissional, milagre na saúde, milagre na vida emocional, milagre na família, milagre na alma, milagre no espírito. E quando o nosso testemunho for contado, que todos saibam, não foi sorte, não foi coincidência, não foi acaso, foi Deus. Foi a mão poderosa do Altíssimo, vinda pela intercessão daquele que guardou o próprio Cristo em seus braços, o glorioso São José. São José, nós te consagramos nossa vida, nossas batalhas, nossos sonhos e tudo o que somos. Permanece conosco, camina à nossa frente, ao nosso lado e atrás de nós, protegendo cada passo. São José, nós cremos que algo invisível já se move a nosso favor. Cremos que o céu
trabalha enquanto oramos, que Deus age enquanto descansamos nele e que a graça que pedimos com fé já foi tocada pelas tuas mãos de intercessor fiel. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O que estava travado começa a se mover. O que estava confuso começa a se alinhar. O impossível não é obstáculo para Deus, e nós, com confiança humilde, depositamos tudo o que somos e tudo o que temos sob a proteção do teu olhar santo. Assim seja, em nosso coração, em nossa vida e em tudo o que viveremos a partir de hoje. E que assim seja, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José, amém. E até a próxima oração milagrosa.